Noite. Eu já vou começar com um desafio, ó. Quem veio ou quem acompanhou o vídeo, viu lá a pregação, ouviu a mensagem que mandou no WhatsApp, sabia que tinha que trazer uma coisa hoje. Era para trazer o que para a pregação? Caneta e papel. Tô vendo mais caneta e mais papel aqui. Teve gente que hoje perguntou assim, ó: pastor, qual é o tema da pregação de hoje? Eu falei assim, alguém não viu a mensagem ainda. Aí viu, já sabe tudo, tá? Queridos, muito feliz. Você pode abrir a Bíblia. Quem já veio sabe que a gente está trabalhando no Sermão do Monte. Quem acompanhou, você pode abrir Mateus 5. Pode abrir no versículo 1 por enquanto, tá? Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 8. Mas, para aquele aluno que está pegando a matéria a partir de agora, eu vou fazer um recapitular. Embolei aqui. Vamos com calma. Nós estamos agora trabalhando nas quintas uma série de estudos. Ou seja, estamos estudando o Sermão do Monte. Pastor, o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte está escrito aqui em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. É um ensinamento de Jesus que serve como princípios da vida cristã. Então, aprendendo sobre o que Jesus nos ensinou aqui, eu posso ter uma vida cristã melhor, aprimorada, vivendo o exercício. Então, nós vamos trabalhar isso. Conversamos sobre essa palavra bonita, bem-aventurança, que é uma bênção, é uma vida boa, abençoada e feliz com o Senhor. E Jesus ensina que a bem-aventurança vem de princípios, de um caráter e atitude. Se você não veio, nós vamos fazer a leitura aqui, ó, e aí vamos recapitular rapidinho um resumo de cada bem-aventurança. Acompanha comigo que do versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia ensina que Jesus, ele viu uma multidão e os ajuntou num monte e começou a ensinar. Os discípulos se aproximaram dele e Jesus disse, olha o versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós aprendemos que esse pobre em espírito é quem entende que precisa, que espiritualmente ele tem uma necessidade, e essa necessidade é saciada em Deus. Versículo 4, a Bíblia diz, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. E aprendemos que se eu começar a abrir o meu coração perante ao Senhor e ao próximo, eu obterei consolo, eu serei cuidado. Até repetimos, igreja é um lugar de exposição. É um lugar de abrirmos para sermos cuidados. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aprendemos que mansidão não é uma fraqueza, mas um controle da força. É uma capacidade de controlar a si mesmo. E hoje, quando oramos por unidade, se nós tivermos mansidão, domínio próprio, poderemos caminhar juntos. Olha o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E vimos que esse versículo fala sobre uma busca ao Senhor, uma busca sobre quem é Jesus, sobre o que a palavra revela, porque aquele que gera expectativa e busca no Senhor é saciado. E por fim, na semana passada, conversamos no versículo 7, que foi sobre ser bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. E até fizemos a relação que eu tenho que buscar a justiça, eu tenho que buscar o que a palavra me ensina, mas tenho que amar o outro com misericórdia. Apesar de buscar a justiça, viver num caminho inabalável, o meu coração tem que estar cheio de compaixão, para que haja graça ao meu irmão. E aí nós paramos aqui. Então hoje nós vamos continuar, vamos do versículo 8 até o versículo 12, para que eu possa desenvolver, sair daqui com novas lições
e caminharmos juntos para uma vida cristã ainda melhor. Amém? Olha o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Algumas versões vai estar puro de coração, porque estes verão a Deus. Acompanhe comigo até o 12. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então vamos, aos poucos, versículo a versículo, completar esse ensino das bem-aventuranças. No versículo 8, nós vamos ter também uma fórmula que se repetiu. Nós aprendemos que Jesus ensinava uma condição para acessar algo que era abençoador. Então, quando a gente leu, por exemplo, bem-aventurados que choram. Chorar é uma condição para alcançar o consolo. Então, se eu quero ser consolado, e se eu quero ter essa vida abençoada, eu preciso clamar, expor, chorar. O versículo 8 segue o mesmo padrão. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. E a condição é ver Deus, acessar Deus. Queridos, quando falamos sobre limpos de coração, puro de coração, essa palavra, ela já tem um sentido próximo a um termo que muitas vezes tem sido negligenciado, esquecido, colocado de lado, que é santidade. A palavra de puro, pureza, purificado, limpo, nos chama para santidade. Nos chama para um lugar aonde eu preciso ser purificado para que eu acesse a Deus. A Bíblia chega a dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia traz uma ordem direta a ser santo. Pedro diz, fazendo eco, ao ensino da Bíblia que é: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. A santidade, ela é uma condição básica para a vida cristã. Hoje existe muita gente que parece que não olha mais para esse ensino fundamental. E se nós olharmos algumas discussões, alguns assuntos, se começa a negociar o que é pecado, o que é santidade, o que é vida transformada, começa a se banalizar o que é uma vida com Deus. E toda vez que isso acontece, bate na santidade. E muitas coisas que nós não acessamos e não vivemos estão conectadas com uma falta de santidade. Pensa comigo, se é na santidade que eu verei mais de Deus, o que tem te impedido de acessar mais de Deus é a falta de santidade. É a falta de mais purificação, é a falta de viver esse processo para que se veja mais de Deus. É interessante porque se santidade é um processo, amanhã Deus gera em mim algo ainda mais puro. Olha que curioso, a santidade não é um processo humano, mas é um processo divino. Então é o próprio Deus que nos chama a essa pureza de coração, para que eu veja mais dele. É como se Deus fizesse o seguinte: eu quero que você esteja perto, e eu mesmo vou te buscar. Eu quero que você esteja perto, e eu mesmo vou escrever e construir um caminho. Eu quero que você esteja perto, e eu mesmo te trarei para mim. Quando Jesus ensina isso sobre uma vida cristã, e uma vida de bênção, ele nos apresenta um desafio. O desafio é: o que é mais precioso para nós? Viver perto de Deus, ou viver perto de tudo que eu tenho, mas distante de Deus? Às vezes nós não
conversamos sobre a vida cristã como se ela fosse um chamado para a santidade. Nós achamos que a vida cristã é: aceitei Jesus hoje. E é isso. Aceitei Jesus hoje e isso era o que eu precisava para que tudo que eu vivo fosse solucionado. Agora algo mágico acontece daqui para frente, não interessa mais, eu aceitei Jesus hoje. Quando o próprio Jesus diz que é sobre cumprir uma vontade, é sobre obedecer, é sobre seguir no caminho. Queria trazer uma curiosidade. Existe uma palavra que transmite uma ideia de santidade, que é a castidade. Alguém casto. Dá uma ideia de separação. Mas olha que curioso. Castidade e casto parece uma palavra que é muito usada, por exemplo, com criança. Quando criança desobedece, o pai e a mãe colocam o quê? Rebeca, quando uma criança desobedece, faz uma coisa errada, o pai e a mãe colocam a criança de quê? Castigo. Obrigado. Viu minha ministra ajudando? Castigo. A palavra castigo vem da mesma origem de casto. Ou seja, o castigo é um processo para quem está fora da castidade voltar a ela. Às vezes nós estamos escolhendo viver fora do processo para ver mais de Deus. E não entendendo que alguns processos nos fazem acessar mais dele. Algumas atitudes e escolhas precisam mudar e às vezes são dolorosas. O processo de abandono, o processo de dizer não é doloroso. Mas a bem-aventurança é ver Deus. Então o que pode te mover hoje a sair daqui para um processo de castidade, de viver esse processo, apesar de ser doloroso, de ver mais de Deus, é saber que existe uma luz no fim do túnel, que é o próprio Deus. Isso é uma pureza do coração. E coração, queridos, quando a Bíblia fala, não é só um órgão que bate. Coração é o centro das suas decisões. É a sua escolha. Bem-aventurado o que tem as suas escolhas limpas, puras, que escolhe a santidade, porque estes verão a Deus. Posso compartilhar algo de coração? E eu digo de alguém que gosta de músicas assim. Eu gosto muito da música Eu Vejo a Glória. Eu gosto muito da música Eu Quero Conhecer Jesus. E tem uma música que fala: eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Eu vou subir aos céus, eu vou descer ao mar, procurar no mais profundo até te encontrar. E a música diz que o coração palpita, é atraído pelo olhar de Deus. É a música que fala: eu quero mais de Deus. Queridos, talvez vai mudar a nossa experiência quando eu deixar de cantar que eu quero ir e perceber que eu já tenho um caminho feito para ir. É cantar sobre eu quero e viver isso. Eu não posso ficar um ano inteiro, eu quero conhecer Jesus, lindo, o desejo está certo. Que venha depois a música: eu vou buscar a purificação, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, guia-me nos teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que seja um processo de continuidade. Não adianta eu ler que bem-aventurado é ter um coração puro, saber que a santidade me verá a Deus, cantar eu quero ver. Nós cantamos hoje, a gente nem combinou. Eu quero ver, eu quero te tocar. Você quer? Então busque, caminha, abra a mão. Só que esse processo de santidade, queridos, é igual você segurando uma boia salva-vidas. Se você quer mergulhar, você tem que soltar a boia. Quem segura a boia fica no raso, fica na superfície. Quem quer profundidade, quem quer mergulhar, solta a boia. Se você quer ver mais de Deus, solta a boia, solta o pecado, solta o que é impuro, solta o que te afasta de Deus, para que você veja Deus. Amém?
Então eu preciso olhar isso e comparar a minha vida e falar, eu estou vendo o suficiente de Deus hoje? Você vai chegar à conclusão que não, tem mais. Então eu preciso de mais santidade. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Posso fazer uma pergunta óbvia? Mas quem serão chamados os filhos de Deus? Vamos de novo. Quem? Os? Pensa comigo, queridos. Existe uma diferença entre paciente e pacificador. Eu preciso ser sincero que muitas vezes eu li esse texto e eu entrava em crise. Por que crise? Porque paciência sempre foi um desafio para mim. Ainda é. Então era a minha crise, eu falava, não. Para ser filho de Deus precisa ser paciente. Nossa, é minha luta, agora eu tenho. Mas não é só isso. Antes fosse só ser paciente, entendeu? Seria melhor. Porque olha só, o que é alguém paciente? É quem tem paciência. Então, se eu perguntasse assim, escreva o nome de alguém que é paciente. Você ia escrever o nome de uma pessoa que é calma, que é tranquila, que não se irrita. A pastora disse ia escrever o nome dela. O meu... Olha aí, ó. Olha, vamos ver agora quem é paciente. Olha, queridos, isso é ótimo, é um fruto do Espírito, é Deus trabalhando, ser paciente. Só que pacificador é algo mais. Se você tivesse que listar um pacificador, você não ia colocar quem é paciente, mas é quem gera paciência onde está. Paciente é quem tem a paciência. Pacificador é quem gera paciência aonde está. E é interessante, queridos, porque gerar a paz, isso é pacificador. É gerar paz, é gerar tranquilidade, é gerar controle, é gerar um ambiente onde as pessoas são tomadas pela paz. E quem é tomado por paz, consegue ser paciente. Então a Bíblia diz que os filhos de Deus não são apáticos, muito menos passivos. Pelo contrário, mudam o ambiente. Eles não conhecem apenas a paz. Eles geram. Eles não apenas vivenciam um lugar de estar tranquilo, paciente. Eles geram isso nos outros. Porque o Filho de Deus, com o artigo definido, o Filho de Deus, tem vários nomes. Cantamos alguns hoje. E um desses nomes, além de ser Pai eterno, Conselheiro, é Príncipe da... Um príncipe é alguém que ocupa um lugar de realeza e nobreza. Então Jesus é o Senhor da paz. E se Ele é o Senhor da paz, e é o Senhor da sua filha, da sua vida, se Ele é Senhor da paz e você é filho, e você é filho, não tem como você não transitar do mesmo passo de Deus. Não é possível que o Filho de Deus seja o Senhor da paz e os co-herdeiros, os irmãos, os outros filhos não sejam assim também. Porque a paternidade de Deus é gerar nos filhos adotados a imagem do Filho, que é Jesus. Então, para eu ser chamado Filho de Deus, eu tenho que ser igual a Jesus. E Jesus gerava paz. E se tem uma coisa que hoje se precisa, na sociedade, na sua casa, no trânsito, na internet, é paz. Porque muitas vezes, queridos, é incrível, pode ser o assunto que for. Você pode abrir um comentário no Instagram, logo logo começa conflito. Hoje em dia, em campos, você tem que andar alerta no sinal verde. E dependendo de situações do trânsito, você arranja um caos, uma briga, uma discussão, por causa de uma lanterna que bateu. O clima de cobrança nas empresas é tanto que as pessoas estão se perdendo em si mesmas.
A exigência consome. Atrito, conflito. É um clima de instabilidade. É um clima que parece que você está se perdendo o tempo todo. E aí nós esperamos o seguinte, vamos ser sinceros, não? Tomara que o trânsito mude, venha uma lei, esse sinal novo traga um radar, um chefe novo chegue no trabalho, ou então a internet tenha uma regra, uma punição. Nós sempre estamos aguardando algo chegar para gerar paz, aonde quer que ela esteja, no ambiente que estiver, sejam leis, governantes, sejam novos chefes, pessoas, o próximo. Quando nós assumiremos a identidade de pacificadores? Ou seja, quando assumiremos a identidade de filhos de Deus? Porque se eu sou filho, eu sou um pacificador. Se eu não sou um pacificador, eu também não posso me chamar de filho. Eu não posso levantar a bandeira de Cristo se eu não quero caminhar igual a Ele. Talvez um dos melhores exemplos de não tomarás o nome do teu Deus em vão é levantar a bandeira de um nome de Deus que eu não sirvo com a minha própria vida. E aí Jesus diz, você quer ser conhecido como meu filho? Gere paz. E paz não é ausência de conflito, mas é um estado de esperança apesar do conflito. Talvez você não consiga fazer com que o seu trabalho, todos os funcionários, de repente, sejam iguais a Jesus, e assim reine a paz. Mas talvez no conflito que você está vivendo, semeando amor, semeando paz, semeando a sua vida, você mude o seu setor, você dê um sorriso a quem estava chorando, você mude a realidade dos funcionários no intervalo, você comece a mudar o trânsito, quando alguém te der uma fechada, você fala, Deus te abençoe, vá em paz. É dentro da sua casa, é quando eu mudar o discurso e assumir a responsabilidade que para outro acessar a paz, eu que tenho, compartilho. Isso, se você é filho de Deus. Então a bem-aventurança está conectada a ser filho. E ser filho está conectado a gerar paz. Mas pastor, é muito difícil. Eu sei. É porque Jesus tem uma coisa, eu não sei se a sua Bíblia é assim, a minha tem uma marcação vermelha nas letras, que são referentes à palavra de Jesus. Mas Jesus, essa aqui não é a nova. A nova eu estou lendo assim, ó, 7 chaves, porque ela é grandona assim, ó. Lindíssimo. Quem quiser um dia ler, não sei se eu empresto não. Estou trabalhando aqui, tá? Mas quem quiser ler do meu lado, eu fico, ó, cuidado com essa página, tá? Jesus tem uma mania de falar uma coisa óbvia, que parece tão simples, mas por trás é tão complexo que eu fico só Jesus para falar isso. Porque olha só que bonito, olha, se você quer ser conhecido como filho de Deus, Mary, seja uma pacificadora. Falou fácil. E aí quando eu penso, gerar paz, meu Deus, parece que eu vivo uma guerra ambulante, todo dia eu estou em guerra comigo mesmo. Jesus fala, não, mas é só você gerar paz. Mas, como assim? Você vai ser abençoado se gerar a paz para outro. Ué, mas a bênção é minha quando eu gero a paz no outro? Eu não tenho nem paz, às vezes, sozinho. Então chora, para que seja consolado. Porque se você chorar e for consolado, você vai tratar as suas dores. Mas eu vou chorar para quem? Quem vai me ajudar? Eu não preciso de ajuda, aí que é o problema. Reconheça que você é pobre de espírito. E aí você vai encontrar alguém que tem o suficiente para que você chore para ele. Não, mas espera aí, como que eu vou gerar paz se eu sou bravo? Eu sou sempre, eu que causo as guerras. Tá bom, então calma aí, seja manso. Controle. Mas como é que eu vou deixar em paz alguém que não merece? Seja misericordioso. Porque pode ser que quando você compartilhar graça, você receba a graça de volta. E mesmo se não receber, seja misericordioso. Mas não tem mais, porque tudo se conecta. E eu estou falando coisas simples, querido.
Existem soluções que são maravilhosas e transformadoras. Existem passos que parecem incríveis. E Jesus apresenta isso como uma coisa simples. Gere paz. Tenta sair amanhã, o seu dia inteiro, repetindo, na sua cabeça, que eu falando mesmo, hoje eu vou gerar paz. Hoje eu vou gerar paz. Aí vem a pessoa que você menos gosta, eu vou gerar paz. Deus abençoe, bom dia. Ela precisou, toma aqui, ó, caiu no chão. Vai em paz. Está no trânsito, hoje eu vou gerar paz. Quando buzinar, você fala mais alto, hoje eu vou gerar paz. E vai mais e vai, vou gerar paz. Mas o que é isso? É até que seja natural. Até que seja natural. É porque a gente lê e acha que vai ser assim, ó, instantâneo. Ah, eu vou sair daqui já como? Perfeito. E talvez Deus dê o contrário. Permita uma situação que tiraria a sua paz, para que você tenha paz e ainda gere paz, para que nós venhamos a aprender. E agora, queridos, eu acho que vem a bem-aventurança, que na minha humilde leitura, eu acho que é mais desafiadora, porque a 10 e a 11 se juntam e terminam na 12, quase como uma só. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Queridos, eu posso ser bem sincero, a perseguição que a igreja vive hoje no Brasil, nem sempre te leva à cadeia, nem sempre te leva a perder sua casa ou dinheiro, porque muitas vezes essa perseguição, ela é de uma opinião, é de uma posição, é de uma ideia. É de uma criança que decide aprender na sua casa sobre o que é ser homem e ser mulher, mediante o que a palavra ensina, e ser perseguido por isso na escola. É você decidir o que você quer ser, mediante o que você crê, e ser perseguido na sociedade. É você ser chamado de idiota, louco, porque você decidiu seguir Jesus. Porque você decidiu seguir e buscar a justiça. Existem sim pessoas que podem estar morrendo hoje porque disseram sim a Jesus e não negaram a Jesus. A história é marcada por pessoas que viram uma bênção superior e entenderam que isso era muito maior do que a realidade de hoje. Existiram profetas, os discípulos de Jesus que ouviram essa mensagem, e depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou aos céus, quase todos morreram de uma forma trágica, à exceção João, crucificado de cabeça para baixo, queimado, degolado, surrado. A igreja vivenciou 30, 50 anos depois dessa mensagem ser levado a um coliseu onde estavam os leões. E Jesus disse, bem-aventurados, versículo 11, são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Queridos, às vezes não seguramos uma afronta contra Deus, e respondemos na mesma moeda. Quando Deus diz, seja manso, gere paz, misericórdia, calma. Não confunda. É curioso, porque eu estava lendo um comentário, sobre uma Bíblia de estudos. E aí a temática dessa Bíblia de estudos, ela era polêmica. E aí, nos comentários, quem criticava de forma agressiva a ideia da Bíblia de estudos, eram cristãos. De forma agressiva, insultando, desejando, falando onde que ia queimar e arder, de quem a pessoa era filho, e tudo isso. E aí veio uma pessoa embaixo, que deu uma mensagem que eu me senti envergonhado, porque ele falou assim, logo quem fala são os que dizem que tem Jesus. E não é sobre se posicionar, se manter firme, mas é a resposta. Às vezes, quando somos perseguidos, achamos que perseguir de volta é o caminho. Quando somos insultados, achamos que insultar de volta. Quando somos difamados, é difamar de volta. Quando Jesus disse, olha, se isso estiver acontecendo, posso falar a verdade? Você está no caminho certo. Porque perseguiram os que vieram antes. Jeremias sofreu porque pregava a palavra.
Paulo, que vem depois, sofreu porque pregou e viveu a palavra. Jesus foi crucificado porque ele era Jesus. A grande loucura histórica é que Jesus não tinha pecado, não tinha crime, não tinha erro, não foi encontrado pelas autoridades erro ou culpa, e ainda assim foi morto. E Jesus ensina que se nós estivermos num caminho de perseguição, insulto, mentiras contra nós, é que estamos num caminho de bem-aventurança. Sabe por quê, queridos? Olha o versículo 12. Se alegrem, exultem, porque é grande a sua recompensa onde? No céu. Sabe qual é o problema? É que pode ser que semana passada e hoje, quando eu falei de bem-aventurança, a sua única perspectiva de bênção era na terra. O único lugar onde você achou que haveria tesouro era na terra. Jesus vai ensinar mais à frente, nós vamos ler com calma e aprender, se Deus permitir, sobre o tesouro no lugar onde não é destruído. Sobre uma bênção de um lugar onde não é roubado. Só que a nossa mente ela é tão produzida para cá, que naturalmente eu só penso nas coisas da terra. Dificilmente você traça um plano das 10 coisas que você quer e você coloca alguma coisa eterna nisso. Você traça um emprego, uma faculdade, uma casa, dinheiro, mas não traça ser cheio do Espírito Santo, não traça garantir um lugar no céu, não traça muitas vezes experimentar mais de Deus. Porque a gente vive numa sociedade que tornou normal viver aqui. Talvez, querido, um dia você tenha até se pensado, meu Deus, o que acontece? O que eu estou fazendo para... E quando Jesus voltar? Teve um pastor que no seminário falou uma coisa que eu achei assim, que fala. Ele disse assim, se você está indo para o céu, só por causa, olha só por causa de uma bênção que tem no céu, devíamos questionar se você está indo para o mesmo céu que Jesus estará, porque a maior bênção que tem no céu é Jesus. E aí ele falou uma coisa que foi assim, oita, o que aconteceria de nós se a única promessa, porque a Bíblia é cheia de promessas de bênção, tesouro, isso existe, mas ele falou assim, considere que a única coisa que a Bíblia diz sobre o céu é, bem-aventurados que forem para o céu, porque Jesus está lá, e não falasse mais nada, qual seria a nossa escolha? Eu fiquei... Porque a grande realidade da recompensa do céu é a presença do nosso Senhor. E isso nos basta. Sabe qual é o tesouro que não pode ser retirado de nós? A presença de Deus. Se você for perseguido de hoje até o fim da sua vida, seja morrendo ou Jesus voltando, ninguém tira a presença de Deus. Não tenha medo de quem pode tirar o seu dinheiro, a sua saúde, do que pode acontecer aqui. Não tenha medo de quem é limitado a uma morte física, quando o que nós buscamos é Jesus, que é superior. Talvez o que nos falte é um posicionamento de entender que se nos insultam, porque estamos com Jesus, eu estou no caminho que é correto, porque esse caminho é Jesus. Não há motivos de permanecer quando o mundo vira de costas, senão Jesus. Mas o contrário também é verdade. Se eu não incomodo, se a minha vida não causa nenhuma estranheza, se as pessoas acham que eu sou quase um 007, eu vivo um evangelho escondido, se as pessoas não sabem que Jesus é meu Salvador, talvez é por isso que não te insultam, talvez é por isso que não te perseguem, porque na verdade não vem Jesus em você. Repara, você só persegue quem está na sua frente. É o praxe. Se eu falar assim, o cachorro está perseguindo o gato, você vai falar, o gato está na frente correndo, e o cachorro está dando tudo para chegar no gato. Talvez não te persigam, porque você não está na frente, você está junto. Talvez haja uma dificuldade de ver que você tem um princípio de uma vida cristã. Talvez tenha dificuldade de ver que você é cristão. E você vai falar, mas eu não sofro nenhuma perseguição, nenhuma zombaria, nenhuma retaliação, minha vida é tranquila. Nada acontece. Cuidado.
E eu não estou falando também o outro lado, que tem que ser bomba, bomba e catástrofe. Não. Mas a luz incomoda as trevas. Não é possível. Quando você está num lugar escuro por muito tempo e você acende a luz, a primeira coisa que você faz com os olhos é fechar até que você se adapte. Não é possível que tanta gente que vive nas trevas perto de você já esteja tão acostumado e não foi transformado. Cuidado, queridos. Estamos perdendo o poder do testemunho. Quando Deus disse que viria o Espírito Santo para dar poder para que fôssemos testemunhas. E não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de injustiça. Pode acontecer, queridos, de chegar um dia que você ter que negociar coisas que você nunca pensou. E você está preparado. E pastor, agora a coisa ficou séria. Eu sei. E se um dia chegassem para você e falasse, olha, aqui nessa empresa a partir de hoje, ou você nega Jesus, ou você é demitido. Agora, para você manter esse relacionamento, esse namoro, essa amizade, ou você nega Jesus, ou você nunca mais fala comigo. O que você faria? Qual o caminho que você escolheria? Eita, pastor, calma aí, a coisa ficou difícil. É esse tipo de escolha, sim. É esse tipo de escolha. Jesus veio para transformar a sua vida, a minha vida. Jesus veio para dar um caminho de salvação ao mundo. Jesus veio para dar vista ao que eram cegos, liberdade ao que eram cativos. Mas existe muita gente cega e presa que vai querer te manter preso e cego. Por isso que quando eu sou influenciado por pessoas do mundo, eu estou perdendo a oportunidade de ser influenciado por Deus. E, na verdade, muitas coisas que você não é com Deus é por medo de ser humilhado por seus amigos, as pessoas próximas. Eu vou ser manso, vou ser chamado de bobo. Misericordioso, vou ser chamado de idiota. Vou viver igual a Jesus, vão achar que eu sou careta, que as pessoas passam por cima de mim. Eu tenho que ser macho, eu tenho que dar de volta. Eu não posso ser manso e humilde. Não, eu tenho que fazer a diferença. As pessoas têm que entender o que... Esse discurso não parece com o discurso de Jesus. Mas eu posso te falar uma coisa? Se um dia for doloroso e difícil porque está sendo perseguido, alegre-se e exulte, porque perseguiram assim os que vieram antes de nós. E vão perseguir a nós e perseguirão os próximos. Mas a canção disse que a perseguição não parou a igreja. Queridos, eu não posso virar e falar assim, olha, a partir de agora, nós como cura não seremos perseguidos por nada nem ninguém. Não. Mas eu posso dizer, queridos, desde sempre e continuará de hoje em diante, nenhuma perseguição vai parar a cura. Isso a gente pode declarar em Jesus. E se houver perseguição, insulto, se não entenderem, se criticarem e falarem, esse pessoal está ficando muito louco porque parece muito aquela Bíblia, alegrem-se. Porque está se testificando que nós queremos Jesus. Queridos, eu não posso deixar de alertar que nós estamos concluindo um trecho, olha só. Semana que vem tem mais. O título de semana que vem, olha a Catrinha já anotando, é Chamados para Fora. Porque é um chamado de identidade dupla, é ser sal e ser luz. Que isso, pastor? Está dando spoiler, contando? Não tem como eu não contar. Você sabe o que a gente vai estudar semana que vem? Se você quiser, você já pode até ler em casa. Já pode ir, opa, deixa eu ler, já vou fazendo. Mas não adianta você trazer o caderno e achar que por escrever no caderno tudo muda. O que está escrito no caderno tem que virar a sua atitude cotidiana. Tem que virar a nossa vida. Uma vida bem-aventurada. Uma vida cheia de Deus. Cheia de bênção. Será que é esse o caminho que você deseja, querido? Está disposto a buscar esse lugar de alegria e bênção na presença de Deus, independente das circunstâncias? Herdar a terra, ser chamado de filho, ser saciado, ser consolado, ser conhecido como filho de Deus, herdar e ver a Deus. Será que nós não estamos nos sentindo desafiados a sair daqui pensando, meu Deus, existe algo mais com Deus? E quando eu percebo que eu tenho algo mais, lembra, eu tenho duas escolhas. Ou eu permaneço na superfície, ou eu mergulho. Feche seus olhos, querido.
Declare para o Senhor qual é a sua vontade. Fala com Deus: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso buscar mais mansidão, me ajuda a me controlar. Senhor, eu preciso fazer a diferença onde estou, eu preciso gerar paz. Senhor, eu preciso ser mais misericordioso. Meu Pai, gera fome. Meu Pai, tem dias que eu não sinto mais vontade de procurar o Senhor. Clama então, Senhor, gera fome e sede. Talvez hoje você diga: Senhor, tem coisas que eu guardo e machucam. Então hoje é dia de chorar na presença, para ser consolado. Talvez hoje seja um dia de quebrar orgulho, vaidade, uma sensação errada de independência, quando nós somos dependentes de Deus, porque somos pobres de espírito, e o que nós temos de riqueza é a presença de Deus. Talvez hoje você perceba que tem coisas da sua vida que tem que mudar, porque o seu coração tem que estar mais limpo, para que você veja Deus, como uma sujeira que embaça o vidro e te impede de ver Deus. Hoje você percebe que deu muito valor a quem estava te perseguindo, a insultos, a mentiras que foram ditas sobre você, quando na verdade o grande valor era a presença de Deus abundante, contínua. Senhor, meu Pai, obrigado, porque através da Tua palavra, podemos ver um caminho feliz e abençoado, bem-aventurado que o Senhor tem para nós. Obrigado pela oportunidade de ouvir que existe uma bênção para nós. Senhor, obrigado pela oportunidade de saber que somos filhos, que existe uma terra para ser herdada, que nós acessaremos o reino dos céus, que seremos chamados de filhos, que veremos a Ti. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor reserva tantas coisas boas, tantas maravilhas. E eu também agradeço que o Senhor não nos deixou sozinhos, para aprendermos a ser mansos, misericordiosos, para saber como ser santo, para saber onde buscar quando tivermos fome e sede. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos quando choramos. O Senhor não nos deixa num estado de pobreza espiritual, mas nos preenche. Obrigado porque o Senhor participa e constrói através de nós. Obrigado porque o Senhor é bom. Nos fortaleça e nos permita continuar. Não pode parar aqui. Nós não aprendemos para fechar o caderno e a Bíblia para parar aqui, Senhor. Nós aprendemos para continuar. Nós queremos ter uma vida cada vez maior e melhor na Sua presença, rica da Tua presença, uma vida abundante que o Senhor nos prometeu e estamos dispostos a pagar o preço. Nos ensina, faça da melhor forma que o Senhor tiver, para que possamos estar no centro da Tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria te dar um desafio. O desafio é que na quinta que vem, nós venhamos a investir o nosso tempo para chamar quem você sentiu falta hoje. Vou repetir, hein? Porque eu disse lá no grupo desde semana passada que ia ter desafio. Um desafio está começando, que está vindo mais caderno. Eu sei que tem gente que amanhã vai passar na papelaria e falar: não, eu tenho que trazer um caderno e anotar. Mas eu estou sentindo falta de alguns irmãos. Você está também? Só eu estou sentindo falta? Fale sim ou não, está sentindo falta ou não? E tem irmãos que podem. Às vezes está cansado do trabalho, está aquele desânimo. Quando você chamar, ele vem. Chama, fala: ó, temos que estar lá, temos que estar perto. Se está sentindo falta, é porque, como disse a pastora, já tem Deus trabalhando no nosso coração por unidade. Você não quer ser bem-aventurado sozinho. Vamos levar para outras pessoas. Às vezes tem alguém no seu trabalho que você pode compartilhar, trazer. Nós somos portadores daquilo que Deus confiou a nós, para que outros também acessem. Você pode ficar de pé? Uma semana abençoada,
O bom que já vai encerrando esse momento hoje, já vai lembrando, está chegando o domingo, está chegando já, de estarmos juntos novamente. E Deus vai gerando isso, essa esperança de estar sempre perto. Não deixe sair daqui sem dar um abraço da cura, sem falar com alguém. E aproveita nesse momento para desejar assim, ó, que a sua vida seja bem-aventurada. Repete para ver se a gente pegou. Que a sua vida seja bem-aventurada. Então, quando a gente tiver aquele momento de abraço, fala para alguém que a sua vida seja bem-aventurada. Para que Deus possa gerar isso através de cada um de nós. Amém? Ó, agora eu já estou no aprendizado, estou agora acertando todos. Vocês estão vendo, né? Então, ó, que Deus te abençoe e que nós possamos viver a presença de Deus. E então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente